Hoje a gente vai mergulhar em O Segredo da Livraria de Paris. É uma história daquelas, cheia de memória, de mistério e daqueles segredos de família que, no fim das contas, definem quem somos. Preste atenção nessa frase. É dita por uma senhora, assim, quase que de passagem, em um trem indo de Moscou para Paris. Parece simples, né? Mas é aqui. É exatamente aqui que está a chave para desvendar uma vida inteira de segredos. Então, a nossa história começa agora, nos dias de hoje. A gente está num trem e é lá que conhecemos a Valerie. Ela já é uma senhora e está numa missão muito clara: confrontar de vez as sombras do seu passado. A Valérie tá viajando com uma mala bem pesada, sabe? E o curioso é que ela não tá cheia de roupas ou objetos. Como ela mesma explica para uma passageira, o que pesa ali dentro são as memórias. E segundo ela, quanto mais o tempo passa, mais pesadas elas ficam. E é aqui que a gente entende o tamanho do fardo dela. A Valerie revela a verdade que moldou a vida inteira dela. Ela foi criada acreditando que era órfã de guerra, que não tinha mais ninguém. Imagina o choque ao descobrir, já adulta, que toda a sua história era uma mentira e que ainda havia alguém da sua família vivo. Essa descoberta é um ponto de virada. A partir daqui, a gente volta no tempo para o momento exato em que a jovem Valerie decidiu que não ia mais viver na dúvida. Ela resolveu descobrir a verdade, custasse o que custasse. Então, a gente viaja para 1962. A Valerie, agora com 20 anos e cheia de determinação, assume uma nova identidade. Com o nome de Isabelle Henry, ela chega em Paris numa missão totalmente secreta para desenterrar esse passado que não a deixa em paz. O plano dela é bem claro: se infiltrar na vida do avô, Vincent Dupont. Ele é o único parente que ela tem certeza que está vivo. Ela precisa conseguir um emprego na livraria dele para ficar perto, para observar e, quem sabe, encontrar as respostas que roubaram dela por tanto tempo. E então ela conhece o Vincent, um homem meio rude, sabe, endurecido pela vida. E o mais irônico é que ele contrata a própria neta sem fazer a menor ideia. A chave para o passado dele está bem ali na frente dos seus olhos, mas completamente disfarçada. Agora, trabalhando ali, cercada por livros e poeira, a Isabel começa a juntar as peças de um quebra-cabeça bem sombrio, e cada nova pista aponta para uma direção bem específica. Um dos períodos mais terríveis da história de Paris, a ocupação nazista. E olha que interessante, a primeira grande pista é algo físico, uma cicatriz na própria parede da livraria, um buraco de bala. Essa marca no prédio acaba se tornando a porta de entrada para as feridas emocionais e para os segredos da família. A florista da loja ao lado, a Madame Gilbert, é quem dá a primeira explicação. Aquele buraco foi feito por um oficial nazista conhecido pela sua crueldade, um tal de Walter Cruel, um nome que, só de ser dito, já causa arrepios. Essa linha do tempo mostra perfeitamente como o trauma foi crescendo. A ocupação não era só um cenário de fundo, não. Foi uma invasão real na casa e na vida deles. E tudo isso levou a um único evento, um momento que mudou o destino de todo mundo para sempre. Então aquele momento de violência se torna o centro de tudo, o coração do segredo da família. E a tarefa da Valerie agora é justamente essa: desvendar todas as camadas de silêncio que foram construídas em volta desse segredo por décadas. A gente consegue ver aqui uma trágica reação em cadeia, né? Um trauma de guerra leva a uma separação desesperada. Essa separação, por sua vez, assilada com mentiras. Mentiras contadas para proteger. E agora são essas mesmas mentiras que alimentam a busca da Valerie pela verdade. E é com isso que a gente fica. Os mistérios centrais que movem toda a história. São essas as perguntas que a Valerie está arriscando tudo para responder. Perguntas que talvez possam finalmente curar as feridas de uma vida inteira. No fim das contas, a história toda nos deixa com essa reflexão. Qual é o verdadeiro peso dos segredos que a gente carrega? Não só os nossos, mas os segredos que carregamos pelos outros. E mais importante, qual é o custo de finalmente trazer esses segredos à luz?